Oi, oi. Estava refletindo uma coisa aqui agora sobre o distanciamento. Quando a gente se distancia, e eu acredito no distanciamento saudável, quando a gente se distancia de alguém por algum motivo. Não que a gente não queira nunca mais ver a cara da pessoa, mas naquela fase da sua vida e naquela fase da vida daquela pessoa, é importante que vocês não estejam próximos. E aí, o que me vem na cabeça? A gente sempre diz que isso é uma fuga. E hoje eu escutei essa crítica do tipo, você foge assim, você faz assim com seus irmãos, né? E com alguns amigos. Mas, gente, vamos lá. Não tem amigos que a vida distancia, gente? E aí a gente simplesmente entende que, cara, não é viável a gente ficar perto. E por que que quando a vida também faz isso, por qualquer questão, seja uma questão emocional ou uma questão geográfica, qualquer coisa que impeça você de viver perto dessa pessoa? Porque essa fase sua que você está passando agora, com a fase que a pessoa está passando naquele momento, vocês não vão agregar a convivência. E a gente não normaliza isso. E aí hoje eu tô pensando, cara, e você sabe que isso foi bom? Porque você vê, eu com os meus irmãos, por mais que a gente tenha esse distanciamento, claro, um ou outro, assim, o meu irmão, por exemplo, eu acho que não é tão saudável porque aí a gente se distanciou mesmo. Mas aí eu faço uma pergunta assim, mas as minhas irmãs não, as minhas irmãs a gente fica um tempo junto, depois a gente precisa. Eu com a minha irmã lá de Caraíva, a gente ficou 7 anos sem se ver. E aí a gente se viu, cara, foi suficiente, pronto, entendeu? Acertamos coisas, né? Entendemos coisas, mas eu vi, cara, eu não ia aguentar a convivência se fosse pra gente morar na mesma cidade, por exemplo. Coisa simples assim. Não era uma coisa que eu ia querer também. Inclusive foi uma das noias que a gente rolou lá. A minha outra irmã com a minha sobrinha, né? A gente fica assim, às vezes 1 ano sem se falar. Mas assim, não que, né? Já tivemos brigas, né, rompimentos, onde a gente ficou um tempo sem conversar por conta de tretas, mas mesmo assim, o tempo de distanciamento foi importante para ambas. A gente vê aquele distanciamento. E aí hoje eu vejo que uma coisa que pode ser uma crítica para muitas pessoas, eu não vejo mais como uma crítica. Eu vejo que foi uma maneira inteligente da minha emoção de entender que aquilo é um distanciamento. Claro que eu não estou falando aqui de ghosting, inclusive aqui nesse meu, eu acho que no Instagram e no TikTok, eu tenho um vídeo sobre isso, porque o ghosting, gente, me incomoda. O ghosting é aquilo, você simplesmente vai embora sem ter um porquê e a distância fica sendo uma distância misteriosa, né? Eu não estou falando de um ghosting, eu estou falando de quando um relacionamento é um relacionamento que não vai morrer ali. Um relacionamento de irmãs, um relacionamento mãe e filha, tios e tias, avós. Quando a gente tem um rompimento ali naquele momento, sabe? É claro que há rompimentos que a pessoa não se transforma no rompimento, né? E aí, quando você não se transforma, aí é outros 500. Aí a gente já não sabe, né? Então, o que eu penso sobre o distanciamento hoje? Eu acredito que seja saudável, seja inclusive importante. Muitas vezes o universo causa o quê? Simplesmente uma mudança geográfica. Mas às vezes o universo também, karmicamente, faz com que, olha, será que não seria legal esse distanciamento? Claro, com muita treta, muita briga, pode ser. Pode ser também um distanciamento. É porque a gente ainda não normaliza o distanciamento saudável. Se a gente normalizar, você fala assim: olha, queria dar um tempo, é aquele velho tempo, né? Eu queria dar um tempo para eu pensar, para eu ver como que é viver sem você por perto, né? Se a gente tivesse essa maturidade de falar isso, tá bom? Eu vou passar a fazer isso. Quando eu sentir que o distanciamento é importante, eu não vou ficar esperando o universo ou o karma me cortar aquilo. Vou chegar e vou falar.
Gente, já passei um distanciamento saudável com uma minha melhor amiga, uma grande amiga minha. A gente é amiga há 40 anos. Não é 40 não, que a gente não tinha 5 anos, mas peraí. Quase isso. Entende? E aí a gente se falou, percebeu que aquela fase não era uma fase importante da gente estar muito grudada, a gente estava muito grudada. A gente deu um distanciamento saudável, não ficamos de mal. Foi maduro, e fortaleceu os nossos laços. Fortaleceu. Hoje em dia a gente se entende mais, a gente se compreende mais, a gente tem coragem de dizer o que a gente pensa verdadeiramente, porque a gente não tem, fortaleceu de uma forma que a gente não tem medo mais de ficar longe uma da outra quando a gente entende que precisa, né? Então, eu tô falando isso porque a vida me proporcionou uma oportunidade de fazer uma coisa diferente. Então, quando a vida te dá uma oportunidade de você fazer uma coisa diferente, né? Eu passei por uma fase muito difícil quando eu me separei e a minha filha pediu para ir morar com o pai. Mas eu continuei indo lá. E muitos anos depois ela voltou a morar comigo, né? E hoje ela mora de novo com a avó. Hoje ela mora na casa dela. Mas, por exemplo, eu tive uma oportunidade quando tudo estava já bom, já estava resolvido, né? A gente já tinha compreendido que o distanciamento foi legal e a gente fez, né? Eu tive forçação de barra para a gente se ver, né? E aí eu pensei, cara, se eu não tivesse forçado tanto a barra para a gente estar sempre juntas, se eu tivesse simplesmente permitido que a geografia e a emoção que estava ali naquele momento era um distanciamento saudável. Mas aí a situação voltou toda de novo agora. E aí quando eu me vi naquela situação de novo agora, eu pensei, vou agir diferente. Lembra quando lá atrás eu pensava, poxa, por que eu não compreendi o distanciamento saudável? Vou compreender o distanciamento saudável agora. Claro, não sem antes pirar o cabeção. Eu acho que uma próxima vez eu vou... Ah, não acredito, carro. Então, o distanciamento saudável sem a treta, né? Como foi com a minha amiga, sem a treta. Só a maturidade de compreender. Vamos dar um tempo? Olha que maduro, gente, né? Então eu acho que o distanciamento saudável agora vai ser aplicado com consciência, sem precisar de gritos e estresses.